bem? Então vamos para mais uma aula do nosso curso de Programação Script. Então hoje a gente vai ver alguns conceitos que a gente trabalhou vocês viram na aula passada, mas que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Então o primeiro deles é o de contadores, tá? Então quando a gente vai trabalhar com repetição, muitas vezes a gente não vai conseguir realizar o nosso objetivo apenas com uma variável. A gente vai precisar de uma outra variável para ficar contando quantas vezes está entrando aqui nessa repetição, nesse laço de repetição. No caso aqui o while, tá? Então a gente vai analisar aqui como é que esse contador vai nos ajudar até para a gente saber a hora de parar o laço de repetição. Tá? Conforme a gente viu na aula passada aí. Então o contador ele vai nos auxiliar fazendo a contagem de quantas vezes, basicamente, né, quantas vezes vamos estar entrando nesse loop, né, quantas vezes ele vai repetir. E também ele pode auxiliar a gente fazer as operações que a gente necessita. Tá? Conforme a gente vai ver aqui, vai vendo os exemplos. Tá? Então esse primeiro exemplo aqui vai ser digitado um valor, né? Tem um input aqui, onde vai ser digitado um número, certo? E aí vai ser impresso o número em ordem crescente, tá? Então a gente vai fazer aqui a impressão do número 1 até o número que for digitado, tá? Por exemplo, se for digitado 100, vai imprimir na tela de 1 até 100. Então aqui vai ser o último número que vai ser impresso. Então olha só, a gente vai criamos aqui a variável x que recebe 1. Por quê? Porque a gente vai começar do número 1, né? A gente quer o primeiro número até o último. O último número vai ser digitado. Então vamos entrar aqui no while. O while vai perguntar: o x é menor ou é igual ao fim? O fim é o último número, tá? Então vamos supor aqui que o número digitado é igual a 100, certo? Então ele vai perguntar aqui o x que vale 1, começa em 1. É menor ou igual a 100? Sim, é verdadeiro. Então tudo que for verdadeiro se essa condição for verdadeira, vai entrar aqui dentro do while. Então ele vai imprimir quem? X aqui no momento vale 1, né? Então vai imprimir o 1. Chegou aqui, a gente vai fazer o contador. Então o x vai receber o valor dele mesmo mais 1. Então a gente viu aqui que o x começa em 1. No final de um loop, o x vai valer 2. E aí volta para o while de novo. O x vale 2. 2 é menor ou igual a 100? Imprime o 2. O x, que era 2, vai ser o quê? Vai ser 3, porque x vai receber 2 mais 1, 3, tá? Então isso aqui caracteriza um contador, tá? Ele vai ficar contando toda vez que executar esse loop, vai ser acrescentado mais 1 ao valor do contador, tá? Então essa aqui é uma variável auxiliar, né, que vai nos ajudar aí. Então vamos executar esse código aqui. Vamos digitar o valor 100. Ele vai imprimir de 1 a 100. Vamos executar novamente aqui. Colocar o valor 10 menor aqui. Ele vai imprimir de 1 até 10. Tá? Então veja que o contador nos auxilia a gente ter essa noção. Tá? Então ele chegou aqui, vamos supor que aqui que é o número 100. X vale 100. 100 é menor ou é igual a 100? Sim, é verdade. Então ele vai imprimir o 100. O x, que é 100, vai receber 100 mais 1, 101. Ele vai perguntar: x vale 101. É menor ou igual a 100? Não. Então, fim do while. Parou a condição, fechou aqui. Se tivesse mais código aqui para o final, ele iria fazer. Tá? E finalizou o código. Tá? Então, eu vou colocar aqui um print aqui só para a gente ter noção. Aqui, fim do programa. Certo? Então, vou executar de novo. Colocar aqui um número pequeno, 5. Imprimiu de 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 5, x vale 5. 5 mais 1 é 6. 6 é menor que 5? Menor ou igual a 5? Não. Então, ele não vai executar isso aqui e já pula para cá. Se eu tivesse mais código aqui embaixo, ele iria executar esse código para baixo, certo? Então, o contador nos auxilia bastante nesse tipo de programação com loop. Então, mais um exemplo aí de contador. Eu fiz aqui um exemplinho para vocês verem. Toda vez que a pessoa digitar o número 5,
o contador vai somar mais um. Tá? Então aqui eu comecei o x, que é a nossa variável que vai ser contador, vai começar com 0, né? Então a gente vai supor que não foi digitado nada. Esse while aqui, ele vai ficar executando a vida toda, porque enquanto for verdadeiro, ele vai ficar sendo executado aqui. Então isso aqui vai ficar num loop infinito, tá? Nunca vai parar. Eu vou ter que finalizar o programa ali, se eu quiser que ele pare. Então aqui, ó, eu vou ter uma variável número, né? Que vai ser o input, vai receber o input que a pessoa vai digitar o número. Eu vou verificar se o número que foi digitado é igual a 5, aí o contador vai ser ele mais 1. E aí eu vou imprimir aqui a quantidade de vezes que ele apareceu. Tá? Então é um exemplo bem básico para vocês verem como funcionam os contadores aí. Então vamos executar aqui. Tá? Vou digitar aqui o número 1. Ó, não aconteceu nada, ele não entrou no if. Por quê? O if só vai entrar se o número for igual a 5. Número 3, não entrou. Número 5, ó, o número 5 apareceu, total 1. Então eu digitei o número 5 uma vez e apareceu. Vamos digitar de novo o número 5 aqui. Número 5, ó, número 5 apareceu, total 2. Então veja que ele vai salvando aqui na variável, uma variável auxiliar. Toda vez que acontecer de digitar o número 5, ele vai fazer a conta, ele vai somar mais 1 na nossa variável auxiliar. Tá? Então, eu vou digitar aqui 60, não aconteceu nada, 50, 2, 4, qualquer número aqui eu posso digitar aqui à vontade, não vai acontecer nada, só vai contar se eu digitar 5. Ó, 5, o número 5 apareceu, total 3 vezes. Tá? Então, veja que a cada vez que a gente digita, vai ser somado mais 1. Então, é para isso que servem os contadores, para você realizar contagem de algo que é necessário, que você precisa saber. Por exemplo, que a gente está contando a quantidade de vezes que aparece o número que foi digitado. Tá? Mas a gente poderia fazer um cálculo também, tá? Que eu vou fazer um exemplo aqui agora que vai mostrar a parte de cálculo, que a gente vai usar o valor que tem nessa variável auxiliar aqui, tá? Então, gente, vamos ao exemplo que a gente vai trabalhar com contador e também com soma. E aí a gente aproveita e vê a parte de acumuladores. Tá? Então, vejam só que nesse exemplo que está na apostila também. A gente vai ter o n, a variável n, que recebe 1. Ela vai começar em 1. O n vai ser o nosso contador. Tá? A gente tem a variável soma, que a variável soma vai começar com 0, tá? Então a gente vai fazer o cálculo e vai guardar dentro dessa variável. Como a gente está inicializando o programa, ela vai receber 0 porque a gente não tem nada salvo quando a gente inicia o programa, né? A gente não fez nenhuma conta ainda. Então, olha só, vou fazer um while aqui, onde o n, que começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, esse código vai ser executado, tá? Então o n aqui começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, executa. Se ele for 11, vai parar e já vai vir para essa parte aqui. Tá? Então, veja aqui, ó, a gente vai ter uma outra variável x, que vai ser o quê? Vai ser o nosso input, né, que vai receber o número. A pessoa vai digitar um número aqui. Ok? E aí, a variável soma vai ser o quê? Vai receber ela mesmo mais x, que vai ser o número que vai ser digitado aqui. Tá? Então, a soma ela vai iniciar em 0, né? Então vai ser 0 mais o número que foi digitado. E o n vai ser o contador, ele vai contando sempre mais 1. Ele começa em 1, aqui vai ser 1 mais 1, 2. No próximo loop, ele vai valer 2. 2 mais 1, 3. No próximo loop, ele vai valer 3. 3 mais 1, 4 e assim por diante. Então ele vai ficar fazendo o cálculo, o count, né? Ele vai ficar contando. E o soma vai ficar se acumulando. Tá? Ele vai sempre acumular. Então veja aqui que ele tá. O n é bem parecido com o acumulador, é bem parecido com o contador, porém o contador vai ser incrementado de 1 em 1, ou você pode colocar de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Então tem sempre uma sequência esperada, sempre uma sequência programada. Já aqui no acumulador não. A soma vai ser o quê? A soma vai ser ela mesma, o valor que ela tem no momento, mais o x. O x vai ser um número digitado, vai ser qualquer número. Então, não tem como a gente prever qual que vai ser o final desse cálculo aqui. Já no n, não. No n a gente sabe que é controlado, de 1 em 1 nesse caso aqui.
A soma a gente não vai saber, a gente só vai saber no final quando acabar o loop aqui, tá? Então vamos executar esse código. Vamos digitar aqui o primeiro número, tá? Olha só, interessante aqui também, ó. Aqui no print, ó, digite o %d número. Ele colocou aqui o %d por quê? É para pegar o primeiro número. Olha só a variável que ele está referenciando, a variável n, né? O n vale 1. Quando entrar nesse while aqui, o n aqui, o primeiro n está valendo 1. Então ele vai imprimir aqui, ó, digite o primeiro número. O primeiro número está aqui. Quando o n somar mais 1, o n vai ser 2. Ele vai iniciar o loop de novo. O n vale quanto? Vale 2. 2 é menor ou igual a 10? É menor. Então ele vai entrar aqui no print. Digite o %d número. O n vale quanto agora? O n vale 2. Então ele vai aparecer na tela aqui, ó, o segundo número e assim por diante. Então vamos colocar aqui, ó, número 1, o segundo número, número 10, terceiro número, número 20, quarto número, número 5, o quinto número, número 2, o sexto número, número 7, número 8, número 9, tá? Vou colocar o 10 aqui de novo e o 10º número aqui vou colocar o 7. No final ele vai fazer a soma, 79, tá? Vou executar novamente aqui para a gente confirmar aqui, ó, vou colocar todos os valores 1, né? Então vai ser 1 em todos e aí fica fácil para a gente saber se está correto. Ó, soma deu 10, certo? Então o soma é 0, eu digitei o número 1 aqui nesse input, ele pegou 0, 0 mais 1 dá 1. Novamente ele voltou, eu digitei 1, 1 mais 1, 2, e assim foi indo até 10 vezes o número 1. O número 1 somado 10 vezes vai dar um total de 10, né? Então o código está funcionando perfeito. Então veja aqui que a gente tem a diferença no contador, que o contador ele vai incrementar algo de uma forma que a gente já pode prever, que é controlado. Então aqui a gente está somando 1 por 1. Eu posso somar aqui 2, ele vai começar com 1. Chega aqui, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, e assim por diante. Eu posso fazer isso também, vai ficar a critério, tá? Dependendo do problema. Já na soma não, a soma vai ser o quê? Os acumuladores, eles vão ficar recebendo valores e acumulando. Ele vai ficar sempre somando um valor a mais ali ao que ele tem no momento. Se aqui no momento vale 0, ele vai pegar aqui, ó, ela mesma vai ser que a variável soma vai receber o valor dela, mais o valor de x que foi o que a gente inseriu aqui. Tá? Então, se por exemplo eu digitar 1 aqui no início, vai ser, aqui vale 0, né? Então vai ser 0 mais 1 dá 1. Se eu digitar 10, aí vai ser 1 mais 10 vai ficar 11. Se eu digitar 20, vai ficar 11 mais 20, 31. E assim por diante. Então veja que tem uma pequena diferença entre acumuladores e contadores. Tá? Então, gente, continuando aqui, a gente tem a parte dos breaks, aí, né? Da parte de finalização do nosso loop aí, tá? Dos stops. Então, às vezes a gente vai precisar usar aqui, ó, essa condição, enquanto for verdadeiro, né? Enquanto for verdadeiro. Quando o código está sendo executado, basicamente esse while ele não vai finalizar nunca, porque ele vai ser verdadeiro, o programa está sendo executado basicamente. Então esse while aqui, ó, ele não vai finalizar nunca, tá? Ele é infinito. E aí a gente tem que utilizar uma forma de parar esse while, de parar esse loop. A gente usa utilizando aqui, ó, o comando break. Quando você coloca o break, ele para, ele interrompe o loop, tá? Então esse exemplo aqui da apostila, eu vou começar a executar ele para vocês aqui, a gente vai ver. Ó. Tem uma variável chamada s, que inicializa com 0, né? Enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto o programa estiver sendo executado, ele vai fazer aqui um input para digitar um número, tá? Digita qualquer número, ou se digitar 0 vai sair, tá? Ele vai verificar aqui, ó, o v. Se o v for igual a 0, break, tá? E ele vai imprimir o s, vai ser ele mesmo mais o valor que foi digitado, tá? Deixa eu colocar esse s aqui fora. Isso. Então, olha só, vamos entender novamente. Tem uma variável s, começa com 0. Enquanto o programa estiver sendo executado, ele vai ler um número, tá? E vai salvar em v. Se esse número digitado aqui, ó, se o v for 0, for igual a 0, o programa vai parar, tá? O programa vai parar.
Se não, se for qualquer outro valor, ele não entra no if, tá? Se for 1 aqui, ó, v é igual a 0, vamos supor que é 1. 1 é igual a 0? Não. Então, ele não vai passar por aqui. Ele vai entrar aqui direto. Ele vai ser, ó, o S, que vale 0, mais o S mesmo, mais o V. O valor de S mais V. Então, vamos supor que o S é 0. Digitei 10. 10 é igual a 0? Não. Então, aqui vai ser 0 mais 10. E aí, ele vai imprimir o valor de S ao final, tá? Então, ó, isso aqui tudo, ó, tá dentro do while, tá? Tá tudo dentro do while, certo? No final, ele vai imprimir o valor de S. Vamos executar aqui. Então, vamos digitar um número aqui, vamos colocar o número 20, tá? Ó, ele não parou, ele continuou o loop. Vamos colocar o número 40. Vamos colocar o número 40 de novo. Vou digitar 0. Ó, total foi 100. Então, ele saiu. Quando eu digitei 0, ele finalizou. Antes de finalizar, ele imprimiu aqui, tá? Ele imprimiu aqui também antes de finalizar, certo? Então, veja que a gente usou o break para fazer uma saída, para parar o código, tá? Então, basicamente, quando você tem um loop infinito aqui, que você quer finalizar ele, quando acontecer alguma situação, você pode utilizar o break, tá? Teve uma aula anterior, eu falei para vocês que vocês poderiam pensar na condição de parada também, né? Que seria no próprio while aqui, a gente poderia colocar a condição de parada, por exemplo, enquanto o contador for menor que 10. Se ele passar de 10, ele já para. Tá? Mas tem situações que a gente precisa que o código execute até acontecer alguma coisa aqui, ó, até o usuário inserir, sei lá, um número, por exemplo, o 0 aqui, tá? Então tem essas situações também aí. E você pode utilizar o break para parar o código, certo? Então aqui um exemplo para vocês verem, tá? Então um while que vai rodar infinitamente, tá? Enquanto o programa estiver executando, esse while vai estar executando. Então uma variável número que vai ser o input, que vai receber um número aqui, que a pessoa vai digitar. O programa vai verificar um if aqui dentro do while para verificar se o número é igual a 0, porque se for igual a 0 vai parar, ó, o break vai fazer a parada. Se não, se o número que foi digitado não for igual a 0, vai entrar nesse else. E aí vai fazer o resultado, que vai ser o número vezes 10 e vai imprimir na tela o resultado. Então vamos rodar aqui. Digita o número para multiplicar por 10. 10 vezes 10 dá 100. 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 10 é 20. 0, o programa parou. Então, vou colocar aqui também um print aqui, ó. Print. Programa finalizado. Vou executar novamente. Um número 10. 10 vezes 10 é 100. 2 vezes 10 é 20. 0, programa finalizado. Então, veja aqui, ó, que o break serve para fazer essas paradas. Quando a gente precisa fazer um loop que ele seja infinito até certo ponto, né? Aí a gente pode utilizar o loop para efetuar esse controle do loop até a hora que for necessário a parada do programa, tá, galera?